E aí, galera do primeiro ano, né? Espero que vocês possam estar bem, né? Espero que vocês possam estar aí se guardando nesse período de pandemia, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade justamente ao nosso processo, né, de aprendizagem, justamente na matéria de História da Arte, tá bom? Como vocês viram lá na aula passada, a gente concluímos o barroco, o cubismo aqui no Brasil, né? E dentro desses movimentos a gente vai parar por aí no cubismo, né? Depois a gente vai retomar lá no quarto bimestre alguns movimentos de vanguarda. Porém, agora nesse instante, né, iremos tratar justamente da arte nas grandes civilizações que surgiram no mundo, tá bom? Como, professor, que civilizações são essas? A civilização grega, a civilização romana, né, dentro do contexto da Mesopotâmia, que a gente está trabalhando, o assunto nosso em História Geral, né? E hoje a gente vai iniciar justamente falando sobre a arte na civilização grega, né? A gente que ainda não abordou aí nesse contexto de História Geral a civilização grega, né? Desde já fiquem cientes que vai ser um dos nossos assuntos, porém agora a gente vai abordar em particular essa questão da arte na Grécia, tá bom? Na Grécia, na famosa Grécia Antiga, né? Uma grande civilização aí que deixou um legado muito forte até hoje. Então vamos lá, galera. Galera, é necessário a gente conhecer o contexto, né? Antes de tudo, da gente entrar falando sobre a arquitetura, sobre a escultura, sobre a pintura grega, é necessário a gente conhecer de fato aí todo o contexto que abrange, né, o desenvolvimento cultural e artístico que existia justamente na Grécia Antiga. Primeira coisa, né, os gregos eles vão se destacar na história das civilizações pelo processo de grande produção artística e cultural, né? Eles foram excelentes construtores, eles foram ótimos filósofos, eles foram maravilhosos escultores, né? Então eles vão se destacar justamente nesse contexto, né? E aí você tem que entender quais eram as razões que eles davam para essa questão, né? Eles tratavam-se o mundo totalmente um mundo racional, né? Um mundo antropocêntrico, né? Onde o homem era o centro de todas as coisas, né? Suas atitudes, né? A atitude do homem grego estava norteada justamente dentro de um conceito e uma base cheia de princípios, né? Esse princípio podendo ser ele social, podendo ser ele religioso, né? Eles buscavam ensinar a arte, a ideia da perfeição, da beleza, né? Buscavam representar através das artes a cena do cotidiano grego, né, mais real possível, né? Grandes acontecimentos históricos, né, como vocês sabem lá, as narrativas de Homero, né, o que lutou nos sete mares, que lutou contra feras, essa coisa toda, né, para encontro da sua amada Helena, né? Então eles tentavam narrar justamente esses conceitos dentro do seu panorama cultural artístico, né? Então eles tratavam também essa questão mitológica, né? Essa questão esportiva, como vocês sabem, as Olimpíadas, né? Que eram em homenagem a Zeus, né? Que foi criado também dentro desse contexto da Grécia Antiga, né? Tem um quadro muito interessante que destaca justamente esses grandes nomes aí da Grécia Antiga, né? Que é justamente a Escola de Atenas, né, que foi pintado justamente por Rafael Sanzio, um artista renascentista. Esse quadro que vocês estão vendo aqui, ó, né? E aí, galera, a gente tem esse ponto de destaque, né? Esses pontos abordados aí dentro dessa cultura grega, tá bom? Então a Grécia vai se destacar justamente por esse sentido, tá bom? Então, galera, para a gente iniciar, né, só falar mais um pouquinho desse quadro. Esse quadro aqui, pintado por Rafael Sanzio, ele retrata, né, Rafael Sanzio tenta retratar, ele dá o título de Escola de Atenas, e aí ele coloca os principais filósofos, tá bom, da Grécia, né? Ele pinta, ele tenta reproduzir aí os principais filósofos daí da Grécia Antiga, tá bom? Então, como vocês podem ver. Galera, e aí a gente vai começar justamente falando sobre essa questão dos templos gregos, tá bom? Né? Tratando aí a questão da arquitetura grega. Não se pode falar da arquitetura grega, né? Não existe espaço para falar da arquitetura grega se antes a gente não falar do famoso templo de Paternon, né? Que é esse aqui. Esse templo, galera, ele foi levantado em homenagem à deusa da sabedoria, né? A deusa Atena, tá bom? Então aí ele foi levantado na Acrópole também da cidade de Atenas, tá bom? Em homenagem justamente a essa deusa. Por quê, professor? Porque
A arquitetura grega, galera, né, os templos erguidos, eles tinham uma função única, era sempre em homenagem de algum deus, tá bom? Suas formas são copiadas até hoje, né, as famosas colunas gregas, que também a gente vai abordar, né, no decorrer das aulas, né, são usadas até hoje, estrutura grega, né, como vocês podem ver na imagem que eu mostrei aqui no vídeo, né, o templo era extremamente perfeito, né, então assim, eles erguiam templos em homenagem aos deuses, tá bom? Em homenagem à adoração e dedicação a esses deuses, para expressar justamente a formosura que esses deuses tinham, né? Como vocês sabem, a mitologia grega, ela relata aí esse homem muito perto aí dos deuses, né? Os deuses andando no meio dos homens, né? Então você tem aí uma construção totalmente em mármore, né? Ele foi erguido justamente na parte mais alta da cidade, né? Em 447 antes de Cristo, tá bom? Além das funções religiosas, né? Ele foi utilizado também como ponto de observação militar, tá bom? As colunas do templo da deusa Paterno, né? Seguiram o estilo arquitetônico dórico, né? Dórico, jônico e coríntio, né? Que é aí os estilos arquitetônicos de coluna que a Grécia apresentou ao mundo, né? Ele apresentava na parte superior, galera, um belo frontão, tá bom? Com um painel em baixo relevo, né? Que o painel relatava justamente uma batalha muito importante para era grega, né? Para os gregos, tá bom? Executado e sem contar que ele foi executado justamente pelo grande escultor Fídias, né? Que se destaca aí também nessa questão da produção arquitetônica da Grécia Antiga. Outro ponto também, galera, a ser abordado dentro desse contexto arquitetônico, falando ainda do Templo do Partenon, né, o tema do frontão na frontão oeste, né, na parte oeste, é justamente a disputa entre Atena, né, e Poseidon, né, que foi justamente pela proteção da Ártica, tá bom? Que consta no mito fundador, né, de Atenas. Os dois deuses aparecem em confronto, né, lutando justamente pela ideia da Ártica, beleza? Então, galera, nesse contexto aí, aproveitando ainda esse ponto do templo, construído em homenagem a deusa Paterno, né? É quando a gente vai começar a tratar justamente das formas de coluna grega, né? Você tem 4 estilos, tá bom? Você tem as dóricas, as jônicas, coríntias e os cariátides, né? Que são justamente os estilos formados, né, pela arquitetura e as colunas gregas. Porém, né, como a gente só iniciou hoje falando desse contexto geral e falando inicialmente sobre arquitetura, né, na próxima aula a gente vai de fato, né, entrar a fundo sobre essa questão aí das colunas gregas, tá bom? Então, galerinha do primeiro ano, já já na próxima aula a gente se encontra. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.